Vou falar um pouquinho sobre a tecnologia do X39. Vou-me repetir, se calhar, para algumas pessoas que costumam cá estar, mas eu acho que é importante irmos fixando princípios básicos disto. Então, começamos por dizer, repetindo um pouquinho aquilo que o Miguel tinha começado a dizer, nós ao longo da vida vamos perdendo algumas coisas. Isso é o processo de envelhecimento, que é perfeitamente normal, mas entre essas coisas estão as células staminais e está um peptídeo, que é uma pequena molécula que existe no nosso organismo que tem determinadas funções. À medida que a nossa idade vai avançando, essas, esses componentes do nosso organismo vão descendo, vão caindo. Há mais coisas que caem, mas vamos nos centrar nestes dois. Portanto, células staminais vão ficando cada vez menos ativas, ou seja, vão se cansando e vão deixando de ter a sua ação como tinham, por exemplo, aos 20 anos. As células staminais, é bom que se diga, para quem não sabe, que são as células de reparação do nosso corpo. Elas são células indiferenciadas, não são células de nenhuma parte do nosso organismo, são indiferenciadas, e quando é necessário, quando há um traumatismo, uma doença, qualquer coisa desse tipo, elas são solicitadas, migram para essa zona, transformam-se nas células desse tecido ou órgão e reparam assim a lesão que possa existir. Só que aos 35 anos nós já temos só metade da ação dessas células. Entretanto, células staminais têm vindo a ser utilizadas, e a grande maioria de vocês com certeza já ouviu falar nisso, são as células muito jovens do cordão umbilical ou da placenta, que são crioconservadas, são conservadas, congeladas, e depois são descongeladas quando elas são necessárias. Há quem faça, e em alguns países é permitido, noutros não, há quem faça tratamento com células staminais. São injetadas e o processo é perigoso, é muito caro e não está ao alcance de todos. Entretanto, é importante perceber que, ao fazer esse procedimento, nós estamos a tratar coisas concretas, uma lesão em concreto. Ora bem, sendo perigoso e sendo caro, vamos agora comparar com o que se passou com a nossa empresa. O que aconteceu foi o seguinte: aquela equipa de investigação, ao longo de cerca de 8 anos, foi desenvolvendo uma tecnologia que eu vou explicar em 3 ou 4 passos, muito simples, que vai exercer uma espécie de democratização da utilização das células staminais. E então, o que acontece é que, em vez de recorrer a células staminais de outros indivíduos, não é? Vamos reativar as nossas próprias células staminais. Então, a tecnologia que a LifeWave utilizou, eu vou explicá-la muito rapidamente, permite que nós reativemos as nossas próprias células em vez de usar células dos outros. E como é que isso é reativado? Devo-vos dizer que quando isto me foi apresentado, e foi o Miguel, que acabou de falar há pouco, que me apresentou esta situação, tinha vindo dos Estados Unidos e veio-me dizer: olha, eu acho que estás interessado nisto, e a princípio, quando eu percebi qual era a tecnologia, como é que isto estava a ser provocado, devo confessar que fiquei um pouquinho desconfiado. Depois, muito rapidamente, e com a utilização de umas amostras numa sogra, né, que estava com uma lesão há muitos e muitos anos no joelho, eu comprovei que efetivamente havia aqui alguma coisa de muito grande. E hoje posso-vos dizer com toda a propriedade, nós temos na mão uma coisa realmente excepcional, de efeitos muito especiais, muito alargados, e permite-me dizer que nenhum de nós devia deixar de utilizar. Porque ao fazê-lo, ao deixar de utilizar, fica irremediavelmente para trás em relação a um outro grupo de pessoas que vão inevitavelmente utilizar isto. E estamos a falar em longevidade. Ora, como é que a empresa criou esta situação? Primeiro que tudo, há um patch.
uma película que tem incorporada nanocristais orgânicos. Nano quer dizer pequenino, ok? É tecnologia nano. E então, esta película é aplicada na superfície do corpo. Todos nós emitimos infravermelhos, não se vê, mas é luz infravermelha. O nosso corpo emite luz infravermelha e o que vai acontecer é que essa luz é captada por essa película, por esse adesivo, e é restituído ao organismo, por um efeito de reflexo, mas quando é restituído ao organismo, vai com um comprimento de onda já especificado e modelado para que não sofra alterações. Essa ação vai impactar no nosso sistema nervoso que origina uma alteração bioquímica que nos interessa e que não é nem mais nem menos do que a incrementação de um peptídeo. O peptídeo é uma pequena molécula constituída por 2 aminoácidos no mínimo, não interessa muito estar a explorar isto, mas é um peptídeo que é uma pequenina molécula que tem este efeito. Quando é incrementado, reativa as nossas células estaminais. Portanto, as ações que nós temos imediatas, quando aplicamos ou começamos a aplicar esta tecnologia nós próprios, está aí descrita no ecrã e vamos recapitular. Supressão da dor muito rapidamente. E muito rapidamente significa quer em 30 segundos, quer em 3 dias. Ou seja, dor crónica com muito tempo, se levar 15 dias a passar, é muito bom. Mas eu já vi dores crónicas a serem completamente suprimidas em 30 segundos. Mas isso depois depende da situação, depende da pessoa, etc. A redução da inflamação. Isto é muito importante porque grande parte das nossas dores tem a ver com processos inflamatórios. Suporta ou acelera, digamos assim, acelera a cicatrização de feridas, dá-nos mais energia e vitalidade, clareza mental e apoia ou melhora as performances desportivas e recupera-se mais rapidamente do exercício físico. Isto para os atletas é muito, muito importante, ok? Porque é na recuperação do exercício que está a melhor parte, ou a maior parte, a mais importante parte do treino. Ao contrário do que muita gente pensa, não é o treino ativo a parte importante. É importante, obviamente, mas muito importante é a fase de descanso. Conseguimos, com estas ações, as duas coisas. E depois temos a aparência da pele a melhorar. Há muitas outras ações que não estão aqui expressas. Por exemplo, dormir melhor. Faz parte daquelas 3 coisas que as pessoas dizem, a grande maioria das pessoas diz que conseguiu. Dormir melhor, mais energia e as dores a desaparecerem. Só por si, estas 3 coisas já nos chamavam a atenção. Agora, imaginem estarmos a falar em prolongar a vida. Nós temos indicação por parte da empresa, portanto, obviamente, por parte da equipa de investigadores que esteve a desenvolver este sistema, nós temos algumas referências que são muito interessantes. Uma delas é que ao fim de 6 meses contínuos de utilização do patch, nós teremos a nossa idade vascular, e isto é de uma importância fundamental, a idade vascular estará em 8 anos menos. Ok, estamos aqui a falar em regressão da idade. A melhoria é de tal ordem que nós podemos contar com isso. 6 meses depois da utilização contínua, temos a nossa idade vascular diminuída em 8 anos. Temos aqui algumas referências a prazos que são importantes, nomeadamente o balanço cerebral, o equilíbrio cerebral, ok? Os 2 lobos cerebrais equilibram-se e muitas vezes há muitos problemas que têm a ver com alguns desequilíbrios nesse aspecto.
e ao fim de 2 meses, reparem o que diz aqui, não é? A idade do nosso sistema cardiovascular ficar melhor, mais jovem. Portanto, isto no fundo resume aquilo que eu estava a dizer, é que vamos ter inevitavelmente uma melhoria da nossa qualidade de vida por muito mais anos do que aqueles que à partida se esperavam.